Atenção, as aulas estão terminando. Favor comparecer ao último período da 8ª temporada do Kanshou, o podcast que questiona a sua própria humanidade. E hoje vamos terminar a nossa temporada sobre Monogatari, especificamente o primeiro arco, com o último filme de Kizu Monogatari. E além disso, estamos acompanhados, é claro, das nossas convidadas especiais, Ana Lu e Tibi Martins. Não é crepúsculo, mas brilha no sol. É verdade. Na verdade, pega fogo no sol, né? Stars don't shine, they burn. Eu não me comprometo a fazer nenhum comentário útil nesse episódio a partir do momento que minhas anotações são um print do Araragi. Comentário: eu não sei a diferença entre essa imagem e uma imagem do L, de Death Note. Um print da Hanekawa: eu não sei a diferença entre essa imagem e o entregador do Uber Eats. Por aí vai. Coitada, mano. Vai pra sinopse logo. Sinopse, episódio 11, Sangue Frio. Após o seu confronto com Killshot, Araragi precisa decidir se vai voltar a ser humano ou não. Mas Oshino lembra que todos sairão infelizes. Dito isso, então aí, Tibi, traga para nós aí suas últimas impressões sobre esse primeiro arco de Monogatari Series. Tibi, desculpa. Posso Diga. te roubar? Eu posso começar virando a mesa? Pode. Meninos, por que vocês escolheram a ordem que vocês escolheram? Porque esses arcos, eles foram separados de... Como eu recebi os arquivos do anime, eles estão separados pelos arcos, e essas são as ordens de lançamento. Então, Bakemonogatari foi o primeiro. Kizumonogatari são 3 filmes lançados entre 2016 e 2017. Então, a gente foi na ordem de lançamento do arco, e não na ordem cronológica do arco. Porque se fosse na ordem cronológica, teria os arcos, vários arcos invertidos, né? E a gente começaria com Kizumonogatari, inclusive. A questão não é ordem cronológica e por isso eu já quero chegar virando a mesa, virando nossas percepções. É o último episódio, foda-se. Então, realmente, é lançado Bakemonogatari, Nisemonogatari, o das irmãs, Nekomonogatari Kuro Black, que é o Tsubasa Family, e isso em 2012. Porém, os 3 filmes saem só em 2016 e em 2017. Sim. Tem pelo menos 5 arcos no meio. E, então, nós temos 2 outras ordens possíveis de que nós poderíamos ter assistido ou consumido. A questão é, por motivos aleatórios de treta de, provavelmente, licenciamento e criação, o filme de Kizumonogatari, os 3, realmente deveria terem sido lançados antes. Tanto que o próprio autor sugere que você veja Bakemonogatari, Kizumonogatari, Nisemonogatari, 3 pontinhos. O que então, pensem como toda a nossa experiência é diferente e como eu gosto mais das experiências que a gente teve, porque a gente fica muito mais curioso e passa até pelos momentos divertidos pra saber a história do Araragi e da Shinobu. Porém, muitas coisas que a gente não via sentido no comportamento da Shinobu a partir de Nisemonogatari tem sentido quando é levado à ordem de lançamento da novel e uma das ordens de sugestões do autor, que é ver após Bakemonogatari a Purko. Então nós já saberíamos toda a história da Shinobu. Isso é bizarro e é louco e eu amo como acaba virando uma coisa modular, tanto pelo jeito que o autor lança as novels, como os arcos acabam sendo animados de formas diferentes, em momentos diferentes, mesmo que pelo mesmo estúdio, aparentemente. Dentro do estúdio podem ter tido mudanças, porque é muito mais compreensível, se você é uma pessoa que gosta de entender mais as coisas, você vê o Bakemonogatari, que é realmente uma obra ali fechadinha, de introdução de personagens, de introdução de mundo, e depois a gente vê a Purko, e aí descaralhar pro resto, porque daqui pra cima é só pra baixo, em Monogatari, pelo que a gente imagina. Mas também é engraçado, como por exemplo, na novel a gente teria as 2 versões de Nekomonogatari juntas.
tanto do Araragi logo em seguida da Hanekawa. E fica a anotação pro futuro, quando a gente for fazer o White, a gente na verdade revê tudo, de Tsubasa Cat e tudo mais. E também fica mais claro toda a questão da Hanekawa, porque nós teríamos o Tsubasa Cat, a Pirko contando como eles se conheceram, e aí sim, Tsubasa Family. Então, é bizarro como deixa mais confuso, mas também deixa mais interessante. E por isso, desculpa, Chibi, eu quis roubar. É que eu acho que o primeiro ponto não é sobre os episódios. O primeiro ponto é sobre as ordens. E como a gente descobriu que as coisas aconteceram, como aconteceram. Foi muito mais interessante, porque coisas que eu descobri sobre o Araragi, eu falei, caralho, eu nunca pensei isso. E fiquei feliz que eu só vi ali no final, porque nós podemos ter tido... Basicamente, metade das discussões desse podcast se deram porque Kizumonogatari é por último. Cada vez que nós falamos da Shinobu, cada vez que nós falamos de como vampiros funcionam nesse mundo, as respostas estavam em Kizumonogatari. Nós poderíamos ter perdido todas essas discussões ali, se a gente tivesse visto pela ordem de lançamento das novels e pela sugestão do autor. Pronto, tchau. Já. Boa noite. Não, mas esse é o poder do storytelling, né? Quando você vê o lançamento desse jeito que a gente viu, né? O poder do storytelling é como você vai contar essa história, e essa é a magia de qualquer obra, né? Uma boa história bem contada tem ali suas nuances onde você vai apresentar cada informação. Pra mim, esse foi... acho que a parte mais poética, mais triste, e que realmente mostra uma coisa que a gente já olhou em todos os episódios, mas é ali que deixa o momento mais gritante o quanto o Araragi é egoísta. Perfeito. Porra, sim. Perfeito. É isso. Deixa, assim, extremamente nítido. Por quê? Depois a gente vai entender que, beleza, ele tem toda essa benevolência, vamos dizer assim, mas é tudo egoísmo dele, porque ele quer as coisas que sejam resolvidas do jeito dele, e ele não aceita certas coisas que deveriam acontecer. Então, já batendo logo de cara, quem não viu, sinto muito, né? Não deveria estar aqui ouvindo. Mas quando a Shinobu, pra mim, pede pra morrer e ele nega esse desejo dela, exatamente o ato de maior egoísmo que a gente viu. A coisa mais desumana que ele fez, inclusive, digo eu. Exatamente. Porque eu fiquei pensando, são coisas da vida, né? Por exemplo, se você tem um parente no hospital, no leito de morte, basicamente vivendo por aparelhos, muitas vezes, por mais que te doe, você falha. É melhor ir embora do que ficar sofrendo. E era isso que, de certo modo, ia acontecer com ela. Ela não queria mais viver. Ela ia ficar sofrendo por uma eternidade. Por quê? Porque ela tem remorso pelo passado. E ela estava disposta a se sacrificar para consertar o principal erro que ela tem remorso do passado. E ela queria fazer um sacrifício bonito, morrer de forma digna. Mas não, ele deixou ela infeliz. E essa situação parece que vai se resolver lá na frente, mas ao mesmo tempo tem vários fatores para isso acontecer. E aí a gente entende o porquê ela é tão receosa e porquê o Araragi que fica servindo de alimento para ela, né, nas outras temporadas. Mas você vê que todas as atitudes da Araragi são extremamente egoístas, tanto quanto ele julga as irmãs. Que ele fala que as irmãs falam o negócio de justiça por satisfação própria, mas ele faz a mesma coisa. E esse é o grande tapa na cara que você tem no final desse arco. Não, 100%. Eu achei paia demais, assim. Tudo bem que a gente tem que ter em mente também que esse é o primeiro arco, né? Então, tipo, todo o desenvolvimento que a gente viu lá na frente tá lá na frente. Isso que a Ana falou tá certo, assim. O jeito que a gente viu é legal porque a gente muda de visão sobre os personagens diversas vezes, tendo acesso ao que é. Não dá pra dizer o todo, porque a gente não viu tudo, né? Mas o que é essa teia expandida aí de relações, personalidades, etc. Agora, é curioso esse arco do Kizumonogatari começar com o Araragi afirmando que quer ser menos egoísta, e aí ele termina o arco fazendo essa escolha extremamente autocentrada, como você disse, né? Com base no que ele acha que é o correto. E tem aquela discussão que a gente fala sobre a permanência da anomalia, ela é um sintoma de que a sua situação não está resolvida. Então, esse resquício da Shinobu também é um resquício de uma coisa não resolvida do Araragi, né? Tipo,
Tipo, ele... Digamos, se o primeiro arco tivesse uma lição de moral a ensinar pro Araragi, ele se recusou a passar por esse aprendizado. Não, e a Shinobu deixa muito claro o quão infeliz ela tá, né? Ela conta a história do servo dela, ela meio que parece que nunca superou mesmo a morte do primeiro servo dela, o Aragi ser o segundo em 400 anos. Diz muito pra mim, ela trata a vida dela como um grande tédio, sabe? E, tipo, às vezes eu acho que ela só se deixou morrer mesmo, mas ela sentiu um pouco de medo na hora de morrer, quando o Araragi encontra ela no metrô. Porque é engraçado, ela fala que quer morrer, aceita o destino dela, mas eu acho que quando você tá na porta de passar da pra melhor, deve dar um medo muito grande. Por isso que ela teve aquela reação no primeiro filme, quando o Araragi é transformado por ela e tal, mas eu vejo muito uma cara de desdém da Shinobu nos arcos seguintes, né, na cronologia, de como ela é muito mais retraída e parece que não quer se interagir com o Araragi no geral, porque, enfim, ele condenou ela, ele tinha a opção de deixar ela partir e ele simplesmente tomou tudo pra si. E eu, assim, a Hanekawa é provavelmente a melhor personagem de todo Monogatari até o momento, assim, que a gente não sabe se tem mais coisa e tal, mas ela é uma personagem muito humana. Meu Deus do céu, ela é muito inteligente, muito emocionalmente pé no chão, eu diria, não perfeita, né? Porque ela reconhece os problemas dela e tudo mais, mas ela reconhece tudo. E ela parece muito que tá tentando quebrar uma barreira de inércia que o Araragi tem, que inclusive é uma cena meio metafórica, que ela correndo seminua de umas mãos vermelhas, ela rompe uma barreira, de certa forma, quando ela conversa com o Araragi, dele se sentir inerte e com o peso da morte, de tipo, meu Deus, eu fui responsável por alguém morrer, porque eu deixei a Shinobu viver, e por conta disso, o caçador de vampiros lá foi morto pela Shinobu. E primeiro que, assim, vampiro chupa sangue. Tipo, Araragi, você ficou surpreso que ela estava fazendo o que ela nasceu pra fazer? Porra! Por isso que eu comentei no nosso grupo, Araragi, você é burro, tipo, você não sabe. Por que você ficou assustado com essa... Acho que ele foi meio tipo, nossa, eu só acredito vendo, e aí ele vendo, meu Deus, eu não acredito, deve ter sido uma situação meio assim. Não acredito. Mas ele comenta, né, que no fundo ele sabia, mas ele queria ignorar aquilo. Então, e aí, puta, isso é perfeito, Tibi, porque eu anotei aqui que o Araragi, ele tá tentando se redimir ou fugir dos problemas enquanto ele tenta, enfim, ser inerte mais um pouco, mais impotente em tudo isso, assim. Então, a Hanekawa meio que deixa claro, tipo, mano, você tem a opção de tratar isso da sua maneira, de você encarar os seus problemas, ou você quer só ficar se autoflagelando, ai, nossa, eu sou um lixo de ser humano, porque eu deixei uma pessoa morrer no meu nome, porque eu tive a ação que fez alguém morrer por consequência. Meu irmão, reage. Adivinha o que ele quer. É por isso que esse episódio é difícil pra mim, porque eu acho que tem muita coisa que eu estou processando aqui com vocês. E por outro lado, eu tenho a seguinte anotação. Breaking news. Araragi descobre que vampiros se alimentam de sangue. Mas... eu não sei se a tradução tava de vocês, mas o card que dá quando meio que vira a chavinha pra todos nós, tá escrito hipocrisia. Eu gosto muito dessa palavra porque, vou ser dramática, é a roupa de vampiro, baixando a Shinobu aqui, putaça com a Araragi. Eu acho que todos nós, a gente tá falando de storytelling, e a gente não pode ignorar que o narrador é o Araragi. E todos nós caímos na história que o Araragi é o herói. Quando, na verdade, ele é basicamente o grande vilão de Bakemonogatari. Ele escolhe ficar com a Shinobu porque o Oshino diz pra ele: uma vez que você tem contato, anormalidades, mais anormalidades vão atrair você. Eu nem sei se hipocrisia... aliás, hipocrisia não. Nem sei se egoísmo é a palavra. Porque vira tanto a chave quando a Shinobu fala: sua gentileza foi direcionada a mim apenas quando eu estava fraca. Você teria salvo qualquer um que estivesse fraco. Aí voltamos pra todo o arco de Nisemonogatari. Da gente ver que o Araragi tava perdendo a conexão com as irmãs. Por quê? Porque elas não eram mais frágeis. Elas não precisavam mais dele. E no momento que elas são igual a ele, ou mais forte que eles, quando a gente para pra analisar Karen, elas perdem o interesse pro Araragi. É isso que ele tá fazendo com todas as meninas. Ele se coloca numa situação que ele sabe que ele vai cruzar com pessoas em necessidades, e pra poder salvar elas, pra poder se sentir bem consigo mesmo. Porque ele tem um vazio e ele tenta preenchê-lo sendo o herói das outras pessoas. Pra ele se sentir forte, ele precisa de ter pessoas fracas ao redor dele. E é por isso que ele briga com as irmãs. Porque elas estão sendo iguais ou mais fortes que ele. E isso ameaça diretamente ele. Mas o que a gente ainda não tem é o porquê. Porque a Shinobu fala uma coisa: entendo porque você cresceu tão revoltado. Então nós não sabemos, essa não foi a história de origem do Araragi ainda completa.
um homem extremamente mediano, que não se dá bem na escola, que não se dá bem com as garotas, com exceção da Hanekawa, que acha toda oportunidade De pagar de santo, tá ligado? de pagar de Horrível. santo, de ser o herói. Só que se você é uma pessoa mediana, você só pode ser mais forte de alguém fragilizado. E é isso, eu tô revoltada. E também tem um outro fator que, quando o Oshino vira pra ele e fala: você vai conseguir sua imortalidade porque você tá triste? Parece que ele vai sentir falta de ser um vampiro, de todo aquele poder, né? De toda aquela força que ele tem. E isso pode ter juntado até no motivo, né? Porque se ele voltasse a ser 100% humano, como é que ele ia se satisfazer ajudando as pessoas mais fracas? Então ele precisava pelo menos de um pouco do resquício desse poder vampírico para ele conseguir se sentir forte o suficiente para enfrentar. Porque na verdade ele é um bunda mole. E mesmo que fosse um resquício merda, né? Porque, tipo, é muito, muito, muito resquício mesmo, né? Mas ele aguenta bastante porrada. E o Oshino, ele ainda chega pra dar a cereja do bolo, né? Ele coloca o Araragi essencialmente naquele problema do bondinho, sabe? Tem um bondinho, passar pra cima das pessoas, você tem que puxar a alavanca pra matar só uma pessoa que você conhece, tá ligado? E ele... Porque qual que era a opção? Se ele matar, ou tipo, meio que capar a Shinobu, ela não vai meio que precisar matar mais ninguém. Porque o Araragi tava muito com o peso da culpa de a Shinobu ser responsável por matar outras pessoas e ele ser indiretamente responsável por isso. Se ele não matar a Shinobu, ela vai se recuperar, com um pouco de demora, mas vai. E ela vai voltar a matar. Então o Araragi tinha que encarar a decisão de fazer uma coisa que ele não queria fazer, contra o egoísmo dele, ou contra a culpa dele de ser responsável por morte das outras pessoas. Então assim, ele é um fudido, ele é meio que um vilão nessa questão, mas ele, mano, ele tava no fundo do buraco, sabe? Mas por que ele tava lá? Isso que vai me atormentar e que vai me fazer ler 10 novels que não tem tradução para português. Eu vou ler as que tiver lançado em inglês e o resto tá com Deus. É, o foda de Monogatari é traduzir, porque, enfim, a gente viu que tem muito joguinho de palavra e a gente provavelmente perdeu vários ao longo do caminho, inclusive. Eu acertei uma teoria, pelo menos, que era a que, quando fala que o Araragi precisa beber sangue, não era de humano, era de vampiro, pra continuar os poderes. Porque, na verdade, é isso que ele faz, né? É um joguinho de quantos por cento a Shinobu bebe dele e quanto ele bebe dela, pra ter poder. Por isso, quando ele vai lutar contra o macaco... Uhum. Ele fala, tipo, bebe quase todo o sangue, porque ele tá quase sem sangue humano, então ele tá 99 vampiro. Eles viram essa relação meio aleatória, que aí, ok, pra não falar... A Shinobu também não é santa, mas ela é uma personagem com muitas camadas. Que fica naquela, né? Ele pode matar ela a qualquer momento e ela pode matar ele a qualquer momento. E nenhum dos dois se mata. Na real, ele tem uma vantagem, porque ela é só uma casca, né? Ela fica meio inerte até a parte do Minice Monogatari e, tipo, ela quase não tem... ação, né? Ela não tem evolução foi nenhuma. castrada praticamente. E não esquece que o Oshino pegou o coração dela, tá? Aproveitando que a gente tá nessa cena, eu queria só fazer um comentário que tem uma referência muito forte à novela brasileira Senhora do Destino, nesse episódio, que é a motivação do Guillotine Cutter é do que, matar vampiros é o meu destino, né? E aí tem uma hora aí que... o Araragi, se não me engano, fala: deixar e partir são só dois lados da mesma viagem, que é uma referência da música de abertura de Senhora do Destino. E no final das contas, quando a Shinobu come o Guillotine Cutter, mostra que ela é a Senhora do Destino. E junto com outra referência brasileira que eu também peguei, eu achei meio nada a ver a viagem temporal de quando a gente vê lá a caveira saindo, rolando, essa participação do Olavo de Carvalho direto de 2022. Nada a ver, pô. O cara tinha parado de fumar e tal, aí decide fazer a aparição em anime. Nada a ver, pô. Nada a ver. Assim, foi um pouco confuso cronologicamente. Mas tem uma cena, logo aí também, que é quando, tipo, o Araragi vê a cabeça do Guillotine Cutter, que é a cena do bebê sendo rasgado ao meio e um monte de bola de gude saindo. Eu achei essa a descrição visual perfeita de quando cai o cu da bunda, sabe? Quando tu tá com tanto medo, tanto cagaço, que você sente que a sua barriga não tem mais fundo, assim, é um vácuo vazio, gigante. E eu tenho o comentário que eu acho que resume toda essa primeira parte, que é: dá pra culpar a Quixote
por decapitar o Araragi? Quem é que não quis fazer isso uma vez na temporada? Algumas, inclusive. Inclusive, muito engraçado essa questão do corpo crescer de volta, porque ele morde ela e ele tá só a cabeça, aí fica o corpo de bebê, e aí ele cresce de novo. Ele com a bundinha de bebê, porra, tomando cu. Muito bizarro. Essa cena é bizarríssima. Outro dos muitos comentários é que o Araragi, em todo esse arco, precisou do campanha do agasalho, porque ele não tinha uma roupa. Sim. Mas uma coisa interessante é aqueles poucos pontos que Monogatari acerta. Eu gosto de toda aquela cena final, quando depois que ele e a Shinobu se enfrentam, que o Araragi tá pelado. E parece aleatório, porque ele sem camisa é um fanservice a toda hora, porque, tipo, quando a gente vê Gominho, ele tá sério meio vampiro. Quando a gente não vê Gominho, ele tá patético. Mas eu gosto de quando a nudez em qualquer obra, seja anime, seja live action, que trata a nudez com naturalidade. Então, tipo, a gente não tá vendo só peito. A gente só não tá vendo aquela cena bizarra da Hanekawa ou outras cenas. A gente não vai falar dessa cena nesse episódio. A gente não vai falar de nada. Ah, eu tenho anotação dessa cena. droga. A gente vai falar dessa cena assim. Tá bom. Pô, você vai, no final da temporada, tu não quer falar da cena mais desconfortável de... Não é mais desconfortável, porque tem a desculpa Gente, de vocês dente. têm noção que foram Mas- 7 minutos de cena? Eu não Nossa. tive essa noção, porque essa foi a única cena que eu pulei. É, você fez Eu bem, eu consegui acho. sobreviver, assim, respirando fundo da escova de dente. Sabe o quão ruim o Basada tem que ser pra ser pior que ser? Termina, calma, não, a gente tá desviando do assunto. Volta. Termina aí que depois a gente entra na Hanekawa. Lá ele. Eu gosto quando nudez é tratado como naturalidade. E, tipo, o principal ponto disso é... Ok, nós vemos mulheres gostosas, padrões nuas, e aqui, adolescentes. Mas nós também vemos o personagem principal nu. E tem um sentido ali, porque ele acabou de se regenerar. Eu, inclusive, fiquei, gente, de onde veio as roupas da Shinobu? Mas... Então, esse foi um dos pontos que é um pouco desconfortável de ver, mas nessa cena a gente já tá tão desconfortável com tanta coisa Ah, é o menor dos problemas, honestamente. que o Araragi nu, tipo, ok. Mas eu realmente gostei. É uma escolha de animação. E foi bem claro, sem ser totalmente explícita, sabe? Não foi aquele jogo de sombras. E é uma escolha interessante. É uma escolha que a gente vê pouco em geral. Mas alguém dá uma camiseta pra ele, pelo amor de Deus. Na porra da Insider aí, não fala que é do caralho essa merda? Exatamente. Se fuder, mano. Eu vou construir um bom argumento, Nathan, para falar das cenas do peito. Não, vamos falar da cena do peito. Vai, vamos matar logo. Eu achei que a gente ia terminar limpo a temporada, mas que se foda. Fala primeiro da cena do peito, que depois eu vou dar a minha opinião sobre a Hanekawa. A cena do peito, assim, foi... Eu vou cortar essa frase. O quê? Cena do peito e vou jogar na... Cena do peito. Cara, assim, eu acho que foi uma das sessões de tortura mais cruéis que um anime já me fez passar. Porque eu tenho aquele problema de estar assistindo uma parada e quando começa uma cena de vergonha alheia, não conseguir olhar. Aí, o que até escrevi aqui, o anime realmente vai fazer a gente passar por isso de novo. Mas aí tem um momento específico em que dá uma virada de chave na cena do peito, que é quando a Hanekawa fala, tá bom, então pega aí. E o Araragi, ele vira aquele cara que fala, eu vou te arrebentar e não sei o que, Sim. vou fazer acontecer, e termina o primeiro date com um beijo na bochecha, tá ligado? Que aí a representação depois mostra o Araragi pequenininho, todo tipo Todo murcho. patético, murcho, e a Hanekawa puta da vida, porque ela no final ela queria também, tá ligado? Que ele pegasse no peito dela, assim, e aí tipo, ela fica, como assim você me deixou nesse ponto de paz, filho da puta? Falou um monte de safadeza e você nem tocou em mim, seu animal. É, ok. Eu entendo a frustração, de certo ponto. Ela fala, eu não sou desejável o suficiente. Olha o ponto que ele fez ela chegar. Pois é, então, e tipo, mano, sério, Hanekawa, ela merece todos os parabéns do mundo, porque essa santa aturar esse filho da puta até Bakemonogatari, assim, merece um prêmio. Ela querer continuar amiga desse filho da puta é foda. Mas enfim, o que eu achei muito bom dessa cena é que assim, tipo, depois de 3 minutos e meio ela consegue diminuir o Araragi e ela fica muito mais leve, assim, de se assistir. O engraçado é que a minha anotação na pauta tá escrito: vamos ignorar toda a cena dos peitos? Obrigado, mas não estamos fazendo isso, então prossiga. Não. Eu acho que eu tenho até um gancho da Hanekawa pra ti, Tibi. Mas eu vou fazer uma comparação que eu já pensei antes e que eu não trouxe. Mas é só pra reforçar o ponto de que, mesmo em cenas
que são sobre sexo, que são sobre adolescentes, são estranhas. Existe uma razão e em vários momentos após Bakemonogatari, Monogatari perde o fio. Porque eu vou fazer uma comparação que eu e a Carol, participante, a gente existe no mesmo local em tempo diferente nesse podcast. Todos aqui viram Chainsaw Man. Tem um garoto que quer pegar peitos. E o cara lá vira meio demônio. E a grande motivação da vida dele é que ele nunca tocou em peitos femininos. E ele quer tocar em peitos femininos. Sem zoeira nenhuma. Isso é parte do arco de desenvolvimento dele ali no início. Não ouse comparar o Denji com o Araragi, porque o Denji tem uma questão muito mais complicada, mas prossiga. Eu vou comparar só a questão de, tipo, desejo humano. Tá, ok. E eu e a Carol, duas pessoas que estamos dentro do espectro assexual, a gente adora isso. Porque naquele contexto que tem muita coisa horrível acontecendo, é uma coisa extremamente humana, é uma coisa extremamente besta diante de todo o caos que tá acontecendo. Então a gente nem fica com aquela coisa tão pesada de, nossa, isso é fanservice. Porque não realmente tem sentido. Então, quando a gente vem pra cá, a gente falou várias vezes ao longo da temporada, e esse é meio tipo o final de Monogatari. Não deveria falar jamais de fazer fanservice, porque eles não sabem parar a mão. Que é, a gente consegue até entender, talvez não quando a gente vê o final, de um adolescente que tá ali, na beira entre ser vivo e morto. Ele fala, cara, é agora ou nunca. Tem essa menina bonitinha aqui que talvez se eu chegar. E ele tem aquele jogo que o Fê falou que dá um nervoso de eu vou te comer até 3 da manhã e dar embora com um beijinho na bochecha. E tem uma hora que ele fala de consenso e fica, ok, isso tá uma coisa interessante. Aí para e tipo, fica perdido e termina como termina. Mas é isso, né? A gente ainda não entende o Araragi. E a narrativa é vista pelo ponto dele. Tem, tipo, grande parte. E a gente, infelizmente, até ele ou morrer, que é o que eu tô torcendo, a essa altura do campeonato, que a Hanekao e a Senji Ogahara fiquem juntas e vão embora, e ele morra. Nossa. Pra mim, ele virou um boy lixo. Um boy lixo que eu conheço muito, mas aí no boy lixo. Mas, além disso, a gente não entende ele por completo. E grande parte do que desenvolve ele é a sexualidade dele, que é exacerbada porque Monogatari, desde a novel, não sabe pôr o pé no freio. Mas, a gente voltou ao tema do episódio passado, que é o Harenkawa. Lógico que a gente chega a essa conclusão, porque tudo que a menina quer é dar. Bom, pegar esse seu gancho, que é justamente isso. Quando a gente vê Bakemonogatari, que, beleza, começa com fanservice logo de cara, a gente vê que a Hanekawa é a personagem que, no final, é mais desenvolvida, mas pra mim, quando começa a pegar a mão na parte do fanservice depois de Bakemonogatari, que eles aumentam isso, pra mim, quebrou a personagem. Porque quando a gente vê, por exemplo, nesses 3 filmes, a Hanekawa atirada do jeito que ela tá, de tirar a calcinha, de aceitar a submissão, porque é isso, né? É uma cena de submissão. BDSM por ali, é de mais um aviso de BDSM, por favor, coloquem aqui. Mas é uma cena de submissão, né? Eu não imagino, quando a gente pega ela no começo do anime, eu nunca imaginaria ela fazendo isso. Pra mim, quando você fala de um prequel com aquele comportamento depois, a única razão pra mim, pra ela ter aquele comportamento depois, é que se apagassem a memória dela, sabe? Se alguma coisa acontecesse e ela não lembrasse de nada do que aconteceu antes, faria sentido ela mudar o comportamento, ainda ser amiga dele, não, eles não terem aquela relação. Porque no início, eles não têm tanto essa relação sexual que nem tá nesse prequel. Beleza, tem ali uma amizade, mas você olha assim até o momento, parece ser uma amizade pura. E ela não é tão atirada em cima dele. Então, pra mim, isso quebrou a personagem. Eu entendo o desenvolvimento dela, mas perdeu o elo do que é a essência da personagem lá em Bakemonogatari. E pra mim, simplesmente desvirtuou o caminho. E não é mais a mesma Hanekawa que a gente viu no começo, que no começo me agradava muito mais do que essa versão safadinha e atirada, porque pra mim é aquilo que eu falei, não, acho que não faz sentido. Traria muito mais traumas pra ela, tudo isso que aconteceu, além do que ela já passa em casa, além de apanhar em casa. Você tem ali uma quebra e, de certo modo, uma rejeição do seu, talvez,
primeiro amor, que traria muito mais transtorno pra ela e vai refletir só lá no Tsubasa Cat, né? Lá pra frente. Então, aquele começo de Bakemonogatari, pra mim, não faz sentido quando eu vejo essa Hanekawa do prequel. E a própria Hanekawa se desenvolvendo no final. Então, pra mim, isso fez a personagem perder a graça, porque eu acho que fugiu da essência dela. Perdeu, sabe? Vocês falam que é a melhor personagem, o melhor desenvolvimento, mas virou uma bosta. Eu acho que corroboro, inclusive, com o apontamento da Tibi, porque a Hanekawa, ela tem muito uma questão de ser vista e ser aceita e ser desejada. Na verdade, ela tem uma má interpretação de ser invejada, ou ela não aguenta o fardo de estar sempre colocada num pedestal, de certa forma. Então, pode ser que ela devesse ter uma reação a desejos de maneira um pouco mais evasiva. E ver ela, de fato, mais atirada é um pouco contraditório pra mim. Obviamente eu não sou psicólogo, né, gente? Mas pelo amor de Deus. Mas eu tô tentando trabalhar um pouco com uma questão de constância. E a gente vê que há uma quebra de constância muito forte. Porque se a gente pula de Kizumonogatari pra Bakemonogatari, como a Tibi tava bem falando, eu não vejo muito bem uma conexão de comportamento. E parece que no começo de Bakemonogatari, a Hanekawa quase que não tem memórias do que aconteceu direito, com muitos detalhes. Eles sempre falam muito sobre, as férias de verão que você me ajudou, o feriadão que você me ajudou, tal, não sei o que. Fica meio vago e tal. Tá ligado? Feriado prolongado que eu tava vendo vampiro muito louco. E a Hanekawa, tudo bem que ela podia estar escondendo um pouco de sentimentos, mas ela nunca foi muito expressiva ao quanto aquilo deve ter impactado ela. Gente, ela quase morreu várias vezes, tá ligado? Ela viu o Araragi perder a cabeça, ver vampiro, fogo pra todo lado. Como que isso não afeta a pessoa, sabe? Não, sobre sentimentos também. Tipo, todo o arco lá da Black Hanekawa é sobre também ela não conseguir expressar o ciúme que ela sentia pelo Araragi. O que aconteceu nessa lacuna aí de ela completamente safada pra ela falar, não consigo falar que tô bolada contigo porque eu gosto de você. Tipo, realmente é uma disparidade muito grande. E acho que é bom só deixar claro um parênteses que a gente não acha ruim a personagem ser safada. A gente acha ruim essa quebra de constância, somente. Exatamente, muito importante isso. A Sandy Ogahara é safada. A Cambaru, putona, tá ligado? A Cambaru é perfeita. Não, é que a Cambaru tem um pulo de Bakemonogatari pra Nezumonogatari que eu critico. Mas a Senji Ogahara, pra mim, ainda é a melhor personagem. Essa descaracterização que a Tibi falou acontece muito, e conectando com o exemplo do Denji que a Ana trouxe mais cedo também, eu acho que a diferença fundamental do Denji é, em determinado ponto, ele pega na porra do peito e ele precisa arrumar outra razão de viver, porque ele vê que, beleza, isso é só mais uma experiência de vida que... ok, tipo, vida que segue, sabe? Agora eu preciso arrumar outra coisa pra fazer. Enquanto que, não, assim, não é o que acontece em Bakemonogatari, em outros haréns, porque a gente tem o fanservice pelo fanservice, ele não representa, às vezes, qualquer outra coisa do que é pra além daquilo que tá sendo mostrado em tela. E foi o que a Chibi falou, a quebra que incomoda, porque existem personagens que vão ser extremamente planas, de eu sou safada, eu gosto de dar, ai, que gracinha, e vai ter sentido quando essa linearidade dela. Mas, Chibi, muito obrigada, de verdade. Acho que você conseguiu colocar em palavras um incômodo. Tipo, eu estava incomodada com isso e eu não estava nem conseguindo organizar isso pra, tipo... Isso é uma quebra tão grande que eu não sei nem como eu abordo isso, como eu analiso isso, porque eu tô tentando entender ainda o que aconteceu. Virou terapia em grupo isso aqui, né, gente? Pelo amor de Deus. Total, terapia... Não, eu acho que, na verdade, tem que mudar. Kanshou não é pra gente comentar os animes. É pra gente ter um grupo de apoio pra animes que se ver sozinho não dá conta. Não engole, Mas a questão, eu acho que sim, se a gente pegar agora e olhar o Kizumonogatari, Nekomonogatari Black and White e depois o Tsubasa Cat, que seria a ordem cronológica, algumas coisas vão ter um pouco mais de sentido do que como a gente viu agora e ficou retomando. Mas existe uma quebra. Provavelmente isso vem da novel e não tem nada. Porque a única coisa que justificaria tudo isso, e a parte de uma teoria que eu acho que é real e parte... Eu não acho que eles vão amarrar isso, esse é o ponto. Eu não acho que o anime vai amarrar isso em nenhum momento. Ou nos próximos arcos nós teremos uma Hanekawa, outra ou uma terceira versão do futuro de Bakemonogatari e Nezumonogatari, não os flashbacks. Mas a questão muito grande é que a Hanekawa, ela vai perdendo a personalidade nos 3 filmes de Kizumonogatari, porque ela só está lá para... Antes ela tem uma personalidade, ela tem um desenvolvimento, mesmo que seja parte da história do Araragi. Ali ela está como uma personagem feminina
genérica que vai dar apoio ao protagonista. Voltando, a única coisa que eu acho que teria, eu acho que naquele momento, quando o Araragi vira vampiro, a Hanekawa já é uma singularidade. A gata já tá pulando a noite, ela ainda só não foi percebida. Ou está começando a acontecer. A única coisa que explicaria era se todo o arco de Kisa Monogatari, quando a gente vê ela safada, que ela tá com a carinha de gato, não é a Hanekawa que a gente conhece. É ou a Black Hanekawa se desenvolvendo, ou é uma terceira personalidade. Seria, só que assim, é aquela coisa. A gente vive fazendo amarrações melhores do que o anime nos entrega quando a gente precisa. Eu acho que o anime não vai entregar isso. Seria interessante. Nesses 3 filmes, ela só serve pra... No início, ela tem um papel muito fundamental, que é quebrar o Araragi naquele sentido de... Ele não quer se aproximar de pessoas, porque ele fala que pessoas que ter sentimentos não é bom. E ela serve pra quebrar isso, pra gente começar a ver a construção do Araragi com sentimentos que antes ele negava ter. E depois ela é uma donzela que precisa ser salva, mas tem momentos que ela é a consciência, porque o Araragi é burro, né? Então tem momentos que ela é a consciência dele, mas tem muita coisa que ele resolveria sem ela. E ela serve nesse filme somente pra isso, né? Pra despertar os sentimentos do Araragi. Porque antes ele se negava a ter sentimentos porque ele não queria ter relação. E a gente tem a discussão deles, né? Justamente dele com a irmã mais nova, que ele fica na dúvida se ele gosta dela ou se é um desejo sexual. E isso, querendo ou não, é antes do arco da gata. Então, se você for ir colocando a cronologia, tem alguns pontos, mas ele desiste disso. Só que esse comportamento dela, a minha única explicação é se ela teve algum lapso de memória, sabe? Porque essa quebra incomoda. Desculpa, eu não queria estragar a Hanekawa pra vocês, mas eu não aguentei. Eu continuo achando ela minha favorita e eu acho que é aquilo. Às vezes, quando a gente não gosta de uma ação de um personagem, a gente tem que perguntar: isso tem sentido na história do personagem? Ou isso é uma quebra de narrativa? É uma quebra do que o autor nos propõe, que é a verossimilhança. A gente acredita em Monogatari porque ele nos propõe essas coisas. Mas se aparece um ET do nada, é uma quebra de expectativa. A gente vai ficar, porra, que é isso? E é isso que acontece com a Hanekawa. Porque a gente olha e fala, não tem sentido nenhum uma pessoa que o arco mais avançado no futuro dela vai ser sobre não conseguir manifestar que gosta dessa pessoa, ser a pessoa que tá falando em dar, no momento que conhece a mesma pessoa. A não ser que tenha um lapso temporal que tudo isso guarde, que depois vire o gato que primeiro lida com a família, depois vai lidar com os relacionamentos. Que é essa amarração que a gente provavelmente não vai ter. Eu ainda amo a Hanekawa, porque dentro da verossimilhança veio da construção até do futuro. Ela ainda é aquela menina. Ela ainda é o que a gente espera. Ela ainda é a pessoa que a Senju Ogahara falou que tá de joelhos. Mas ela é perfeitamente chata. Ela chega a ser irritante de tão perfeita. Aí a gente tem essa quebra. E é isso. Quantas vezes a gente não vê um personagem e do nada ele vai pra um caminho que a gente fala, não tem sentido. Por que você tá fazendo isso? Porque aí mudou o escritor. Porque aí teve influência de fanservice de mudar a história. Então é um pouco isso que a gente tá questionando. Porra, a gente foi investido nessa personagem por amar ou odiar. De repente ela tá tipo... virou uma curva, quebrou um monte de, tipo, parâmetros que Bakemonogatari não precisa se esforçar pra representar uma mulher. Venhamos e convenhamos. Quando ele faz bem, ele faz muito bem. Mas quando sexualiza, vira Nisei Monogatari. Eu ainda quero saber o surto que foi Nisei Monogatari. E tá tudo bem. Parte dessas discussões é porque a gente tem podcasts assim, é porque a gente conversa entre amigos pra compartilhar a dor e pra compartilhar o amor. Eu tenho até uma citação bonitinha. Eu não sei porquê, acho que era o Oshino tava falando sobre despedidas. E aí me lembrou uma citação que era tipo assim: ai, que coisa boa ter algo que dá dor, dar adeus. O Oshino fala quase a mesma coisa e essa citação é do Ursinho Poo. Eu tava muito, sabe, quando lembra. Sim.
Eu quero então conduzir a conversa para os nossos momentos finais, porque a gente começou a temporada com um mistério e que a gente ficou com um mistério até agora, que foi resolvido. E por isso que eu gostei muito do seu comentário sobre a ordem de assistir, porque calhou da gente criar um mistério para nós mesmos e ele ser resolvido no nosso literal último episódio da temporada, que é o que os cards pretos e vermelhos significam. E Kizumonogatari, a história de machucados, ela deixa muito claro que os cards vermelhos e pretos são os momentos em que as nossas feridas frescas ou antigas são expostas. E, né, o sangue, ele é vermelho quando está molhado e preto quando seco. Esse é o conto das nossas feridas que nunca desaparecerão. Então, da mesma maneira que as singularidades permanecem de algum jeito ou de outro nas pessoas, isso é um simbolismo para todos os traumas que não nós somos, mas eles nos moldaram em ser quem nós somos atualmente. Então, eu fiquei extremamente satisfeito e achei que fechou com chave de ouro quando tem aquela conversa no final do filme mesmo, em que tem essa resolução literal do que são o vermelho e o preto, e ele joga na cara, o anime inteiro. E quando você começa a pensar quando são os momentos em que as pessoas estão sendo vulneráveis e os cards aparecem, mano, é incrível, tudo fica muito nítido. Pois é, e aí eu já queria lançar pra vocês então, meninas, fazer a avaliação de vocês de o que foi a obra como um todo, né? Tipo, o que vocês... Eu vou jogar um Google Forms no chat, vocês preenchem de 0 a 5, tá? Não, né? Eu jurei que o Fê ia mandar algo assim. Como foi a experiência para... QR Code está na tela. É o trauma do UX. Não, mas falar... como foi a experiência, mas o que vocês acham da obra, quais foram as primeiras impressões, e chegando agora no final, qual a impressão de vocês sobre Bakemonogatari, especialmente este primeiro arco que a gente viu. E claro, queremos saber também como foi essa experiência através da lente da participação no Kan Show, porque vocês estiveram sempre presentes de ponto de vista de outras 3 pessoas, né? Eu acho que eu nunca assistiria Monogatari por vontade própria. Ou, no momento, eu acho que eu nunca duraria mais do que nesse Monogatari. Daria play nesse Monogatari e desistiria. Mas eu comentei no primeiro episódio que eu trabalho com roteiro, eu trabalho com escrita, e Monogatari é uma coisa que parece ter um grande peso. Então, é importante nós conhecermos não só obras que nos são agradáveis, mas obras que provocam incômodo. Porque se nós não analisarmos o que nos provoca incômodo, como nós vamos saber reconhecer isso na nossa vida? Como nós vamos saber discutir isso em qualquer momento? Todos nós conseguimos trazer discussões maduras e sérias e com piadas em momentos de fanservice, porque nós temos essa experiência de vida, mas também é uma experiência que a gente aprende através das histórias. E eu sei que para cada um daqui essas histórias têm muito poder. Seja trabalhando e fazendo cosplay e vivendo outras vidas, seja correndo no Parque do Ibirapuera com nossas espadinhas, vivendo fandom de Percy Jackson, sendo coisas que viram nosso trabalho e vamos fazer isso pra vida, criar histórias. Mas nada disso é fácil sozinho. Então, pelo menos eu pude ver Monogatari, uma obra que parece que tem um grande impacto, tanto no mundo dos animes, como no mundo de light novels, com perspectiva de várias outras pessoas. Porque foi como... Acho que o melhor exemplo foi agora. Eu estava extremamente incomodada com a situação da Hanekawa, mas eu mal conseguia colocar em palavras, porque era uma coisa tanto de tantas outras. Aí a Chibi trouxe e completou, ou quantos momentos a gente trouxe pontos de vista que os outros não viu. Pra mim, eu sempre vou defender. Eu odeio o Kaique. Isso é importante porque as singularidades são reais. Talvez com mitos meio tortos, mas todos temos nossos fantasmas, literais ou não. Então, peguem seu gatinho de estimação ou o que vocês tiverem por aí e espero voltar. Então, obrigado por chamar, meninos. Prazer é todo nosso. Eu gosto que o Kaique, ele é tipo, TDAH, isso é coisa da sua cabeça. Não diga, filha da puta! É óbvio que é. Pior que é isso mesmo. Bom, eu comecei não dando nada pro anime, sem expectativa nenhuma. E fui entrando na onda dele, assim, aos poucos, né? Porque quando você olha, assim, o primeiro episódio, você vê um anime divertido, engraçado, com seus momentos ali, por mais que tenha, né, seus fanservices, logo menos de 1 minuto de anime. Mas você vai olhando as camadas de cada personagem.
as profundidades de cada esquisitice, né? As relações, isso é uma coisa que eu gostei bastante, né? Das relações com a própria cultura, o folclore japonês, né? Então, esses são detalhes que você vai ficando cada vez mais encantado. E quando você vai fazendo em conjunto, né? Essa análise de psicanálise, de pontos de vistas diferentes, das experiências de cada um. A Ana veio aqui falando até de tarô, por exemplo, né? De arquétipos. A gente trouxe muitas nuances que aprofundam essas camadas do que o anime tá mostrando pra gente, né? E a gente vê desde a evolução não só a narrativa de uma forma divertida. A gente olha por esse anime e quando você para pra prestar atenção, ele tem muito mais discussões do que só o harém. Tem muito essa parte, né? Mas você tem que ter ali uma sensibilidade que muitas vezes quando você só olha batido, você acaba não parando pra raciocinar. E quando você tem essa visão completa de como as coisas vão evoluindo, de como as camadas dos personagens vão se mostrando, até o ponto que a gente termina hoje, né, tendo explicações de algumas coisas que ficaram ali perdidas no meio caminho, mas com aquele gostinho de ainda tem ponta solta que eu quero saber, e eu quero saber também o que acontece depois daquela parte cronológica onde a gente parou, ele deixa esse gostinho de quero mais e eu acho isso muito gostoso. E aí a experiência aqui do Kanshou realmente é a gente conseguir olhar além do meu ponto de vista, né? Além da minha compreensão. E que muitas vezes você tá assistindo um anime sozinho em casa, você às vezes não tem amigos que assistiram o mesmo anime, você às vezes não tem com quem conversar. E a gente tem essa experiência de assistir em conjunto, discutir em conjunto, cada um trazer seu ponto de vista, sua experiência, sua nuance, né? Suas visões, seus traumas também entram nisso, por isso que às vezes vira, né, uma sessão aqui de terapia, mas é muito gostoso porque enriquece muito mais a experiência que eu tô tendo com o anime e eu gostei bastante. Fico muito agradecida aí pelo convite e fico à disposição pro resto do Monogatari, porque ainda tem um chãozinho pela frente. Eu acho que Monogatari é o segundo anime que entra na nossa lista de queremos fazer continuações, porque tem Steins Gate Zero, inclusive, que a gente quer voltar com os convidados que participaram da 6ª temporada, e Monogatari tem muito chão ainda. Assim, eu digo que o Kanshou não é um podcast famoso, a gente não irrita, tá ligado? A gente tem poucos views, as pessoas ouvem um pouco o programa, mas independente disso, eu ainda termino toda a temporada extremamente satisfeito. E eu sinto que o Kanshou é um podcast que tem 100% de aproveitamento, porque mesmo que alguns animes tenham algum momento meio de baixo, assim, a gente sempre sai muito satisfeito das discussões que a gente tem, justamente por conta disso tudo que vocês falaram. É raro hoje em dia, né, da maneira que a gente é bombardeado com tanto conteúdo, a gente conseguir ter um momento pra sentar e filtrar e analisar tudo muito bem. E por isso que a gente quis fugir dessa proposta, e essa é uma coisa que a gente fala sempre, e foi o que fez o Kanshou nascer, né? A gente tinha um outro podcast, eu e Felipe, que a gente fazia na época da faculdade, junto mais, e era tipo, mano, outra história, sabe? E era ter que fazer uma pauta pra toda semana, e era uma coisa diferente, a gente nunca teve essa experiência de sentar e fazer o Kanshou, né? Que é a palavra em japonês que deu origem ao nome do Kanshou, de observar detalhadamente, né? Fazer essa análise calma e tudo mais. Enfim, eu fico contente que vocês tiveram esse aproveitamento de sentir essa experiência, de que o Kanshou, ele é um espaço pra você sentar e prestar atenção e poder botar o que você sente pra fora, de certa forma. E vocês são muito mais do que convidados pra voltar pra próxima temporada, até porque a gente tem que continuar, obviamente, o Kanshou do Bilhão, que vem em sequência depois deste quadro, para ver, enfim, quem vai ser a próxima ganhadora, né? É isso, gente. Muito obrigado. Eu faço coro até com a Ana, assim. Eu sempre tive muita curiosidade em Bakemonogatari por conta da questão da animação. Eu sabia que tinha muita coisa experimental ali, muito uso de 3D que acabou se aperfeiçoando em outros animes também. O Bakemonogatari acabou sendo pioneiro, mas eu não sei se eu teria passado de Bakemonogatari. Eu não sei se eu conseguiria ultrapassar nesse Monogatari sozinho, sabe? E eu acho que o que é legal do Kanshou é que, assim, mesmo quando, beleza, acabou o episódio da escova de dente, tipo, a reação normal é trauma, vou deitar aqui nesse colchão, nunca mais vou levantar, não quero ver anime no resto da minha vida. Quando você tem o Kanshou, você não tem essa opção, pelo menos você pode xingar junto com seus amigos no final do dia. Então eu acho que realmente isso transforma a relação.
Mas também, eu acho que é a primeira vez que um anime que a gente escolheu pro Kanshou, no meio da temporada, me colocou na dúvida. Caralho, será que é só essa bosta aqui mesmo que a gente vai acompanhar pelo resto da temporada? Eu fiquei, caralho, mano, será que vai ser uma temporada inteira jogada no lixo? Tem que pedir desculpa pra Tibi. Primeira vez que a gente recebe ela aqui em casa. Aí mostra a sujeira da louça, né? Pelo amor de Deus, que é isso? E aí é logo esse negócio. E assim, tem esses momentos ruins. Eu acho que até isso foi interessante, assim, pra também a gente... Você falar do que agrada é muito cômodo. Eu acho que foi bom a gente ter esse espaço também pra gente poder falar do que tá desagradando no anime ou o que tá dificultando um anime ter toda a sua potencialidade realizada, né? Porque, pô, Monogatari não é só os momentos que o anime coloca na frente de você. É toda essa reflexão que a gente fez em todos os episódios, onde a gente vê um pouco de si mesmo nos temas que os personagens estão tratando. Só que eu acho que, assim, o que permite que o anime consiga trazer isso à tona, mostrar sua melhor face, é a discussão. É a discussão acontecer. Porque eu acho que ele sozinho acaba perdendo um pouco do brilho por conta do excesso do fanservice que a gente tanto falou aqui. Então eu acho que foi fundamental a gente poder ver e assistir junto e falar sobre, pra gente poder não parar numa discussão de é bom, é ruim, gosto, não gosto. E, enfim, chegar a essa série de determinações que a gente foi fazendo sobre os personagens, sobre as histórias, sobre nós mesmos. E é isso, também tô empolgado pra saber o que vem pela frente. E eu gostei muito dessa reta final, assim, mesmo a gente tecendo todas as críticas aqui a Kizumonogatari no ponto de desenvolvimento da Hanekawa, eu acho que foi o ponto alto do desenvolvimento, tipo, da animação, de contar um roteiro do começo ao fim. Esses 3 últimos episódios, eu acho que eles, como audiovisual, eu acho que ele tá muito mais consistente, sabe? Eu acho que a gente viu uma evolução bacana e que eu quero saber se continua para as próximas temporadas ou não. Só colocar um comentário do que o Nata disse pra Chibi, pros ouvintes, pra lembrar vocês, whatever, é que o Kanshou nasceu na pandemia, né? Então é muito mais do que um podcast que, tipo, vocês dois estavam lá fazendo há um tempo e queriam fazer algo novo. Também foi muito disso, mas foi muito naquele momento que todo mundo tava ouvindo o podcast e precisava daquilo. E eu falo, mano, 2020 eu ainda não era tão amiga dos dois, eu ouvi muito o Toad Hack. Porque, mano, eu tava morando sozinha naquele momento. Eu me mudei 3 semanas antes da pandemia começar. Então, essas discussões vêm no momento de que nós precisávamos conexões entre nós, entre outros e terceiros, pra ocupar o tempo e pra nos sentir mais humanos. E Bakemonogatari, no final, é isso. É como nós buscamos nossa humanidade e como nós achamos que perdemos de vez em quando. Meu ponto final, inclusive, eu acho que um complemento perfeito a isso é que muito se fala sobre como que se ensina filosofia, né? A dialética da filosofia, no geral. E tem muita gente chata da filosofia, isso é fato, que acha que você ser redutivo ou você deixar de maneira mais acessível o papo filosófico, a discussão é contra o que a filosofia consegue carregar. Enfim, eu acredito que é muito o contrário. Já vi camaradas dizendo o contrário também, que o verdadeiro nascimento da filosofia é nas discussões casuais, porque você tenta colocar em prática conceitos que podem estar muito longe da sua realidade. E aqui eu falo de, por exemplo, a gente tá sempre falando de psicanálise, a gente fala muito de budismo também em outras temporadas do Kanshou, e tipo, não são assuntos que eu domino de maneira alguma, mas é aquela coisa do exercício de eu busco por conta própria, para fazer a pauta, tenho minha compreensão, tenho a compreensão baseada no que eu entendo no meu dia a dia e aplico a isso, e a gente faz um exercício de reinterpretação à nossa moda do que a obra é, e a gente teve essa realização quando a gente fez a nossa segunda temporada em Ergo Proxy, que a gente falou, cara, um anime tão denso, tão complexo, tão difícil de você só sentar e assistir, que o Kanshou se tornou essencial para eu conseguir compreender mídias no geral. Então toda vez que eu tô assistindo alguma coisa e tudo mais, eu tenho agora muito mais o hábito de pesquisar coisas tangenciais a ele, que eu diria que minha compreensão midiática melhorou muito de um tempo pra cá. Sei lá se eu tô jogando sardinha pro lado ou não, mas meio que tô, mas é isso, eu me sinto muito mais afiado pra comentar sobre o meio audiovisual no geral do que eu conseguiria fazer 4 anos atrás, por exemplo. Não, mas eu acho que é essa experiência que enriquece mesmo, sabe? Antigamente era muito mais comum a gente
as pessoas tinham mais tempo de sentar numa mesa de bar, discutir. Hoje tá cada um correndo. E aí, muitas vezes você não tem esse tempo de ter uma boa discussão. Aí quando você pega, põe isso, sei lá, eu ouvia, né? Porque agora eu parei a academia. Mas muito na esteira, né? Botava o podcast na esteira e ficava lá correndo até o podcast acabar. Você fica ali, né? Numa coisa meio que automática, prestando atenção numa coisa que você tá ouvindo, absorvendo novos conhecimentos, pondo novas reflexões. E eu acho que isso é muito legal. Eu acho que esse é o principal ponto de provocação que vocês trouxeram, né? Do tipo, vamos provocar as pessoas a compreenderem mais do que só assistir um anime por assistir um anime. E foi um baita tiro no escuro, porque ninguém aqui tinha assistido. A gente podia ter colocado vocês numa enrascada e a gente nem ia saber. O que torna mais divertido, né? No risco. Exato. E vocês vão parar de fazer isso? Não. E é isso aí, Felipe. Chegamos no último episódio do Kanshou do Bilhão? Não, do Kanshou do Bilhão, do pesadelo imortal, asteca, budista, botafoguense, arcano e pela primeira vez, vampírico. O que é curioso, né? Porque a gente teve aí já 2 temporadas de Jojo, 3 na verdade, e nenhuma foi vampírico. Não. Essa, especificamente essa é a vampírica. Exatamente. E a gente segue aqui para a disputa final, que foi tanto prometida para as nossas convidadas Tibi e Ana, que estão com 29 e 24 pontos respectivamente. E o episódio de hoje vai definir a vencedora do Kanshou do Bilhão da 8ª temporada, que está chegando ao fim. E por isso, hoje fizemos 2 fases no Kanshou do Bilhão, do Pesadelo Mortal, Asteca Budista, Botafoguense, Arcano Vampírico, para ver qual vai se sobressair com a maior quantidade de pontos. E a primeira fase começa já. Ana, conto eu ou você? Sejam muito mal-vindos ao Kanshou do Bilhão, do Pesadelo Imortal, Asteca, Budista, Botafoguense, Arcano, Nocturne Black, especial convidadas. Nem fudendo! Nem fudendo! Vamos! Nem fudendo! A nossa vingança. Peraí, eu vou abrir uma tabela aqui. Eu vou abrir aqui uma tabela. Pontos do Felipe e pontos do Nate. Não é assim que funciona! A gente criou regras malucas. Não, perfeito. Eu só anotei por precaução. Por favor, vão aqui de vocês. Eu sou todo ouvidos. Eu vou ler a regra. Tem uma citação. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai Vamos todo mundo todos perder. perder. Ninguém vai sair feliz disso, como diria. Não. Não. A moral da história de todo anime, então, trouxemos para o Kanshou do Bilhão. É o final de todo anime, não. É especificamente de Kizumonogatari. Todos vão ser infelizes no final. E por isso estamos aqui. Mas a questão é, Chibi foi boazinho e deixou a gente ter fácil, médio e difícil. Eu queria misturar tudo, não vou mentir não. Mas temos fácil, médio e difícil. Cada uma de nós fez uma questão. Ok. E elas são válidas pra todo Monogatari que nós vemos até agora. Tá bom. Ai, meu Não, Deus. eu me sinto agora na pele do cordeiro, porque a gente já fez isso muitas vezes. Só que tem uma questão. Se a Ana fez a pergunta e você acertou a pergunta da Ana, eu ganho ponto. Se você Entendi. errou a pergunta da Ana, Entendi. Boa. ela ganha ponto. É assim que vocês vão contar pontos pra vocês hoje, então, é isso? Exatamente. Perfeito, maravilha. Porque eu nunca encarei o Kanshou do Bilhão, eu contra a Chibi. Exatamente. Nós contra vocês. É sempre, sempre nós sim, é contra sempre os convidados. convidado. É a ideia. Porra. E aí vai valer a mesma coisa, né? 1 ponto, 2 pontos e 3 pontos. E aí a bônus a gente vê quantos pontos a gente vai resolver dar. Eu tô colocando uma roleta aqui pra escolher quem vai primeiro e de que questão vai pegar. Nate, você ficou com a minha pergunta fácil. Ok, tá bom. Vamos lá. No início do arco, na Deku Snake, há quantos anos o Araragi não via a Sengoku? Opção A, 3 anos. Opção B, 4 anos.
E opção C, 6 anos. 3 anos. Ponto pra mim, porque a resposta está errada. Faz 6 anos que eles não se veem. Você ganhou um pontinho, você foi pra 25 pontos, hein? Então o Fê fica com a minha pergunta fácil. Essa é fácil. Vamos lá. Na luta contra o Damaturge, qual membro é o primeiro que ele arranca do Araragi? Opção... Braço esquerdo. Nossa, nem me deu opção. Acertou. Sim, é pra esquerda. Boa. Mais um ponto pra Ana, é isso? Isso, mais um ponto pra Ana. Vou rodar de novo quem começa e qual pergunta é pra gente ficar na imprevisibilidade e caos. Fê, agora você é o primeiro com a pergunta. Minha pergunta média valendo 2 pontos. No Tsubasa Cat parte 4, quando temos a Black Hanekawa, o Araragi pede pra ela, em forma de gato, falar um trava-língua. Qual é a tradução deste trava-língua? Opção A. Uma grande vista de bicicletas Nanahan, alinhadas bem assim, naquela ladeira de 77 graus de inclinação, seus motores soaram assustadores. Opção B. Uma grande vista de 8 bicicletas Han, alinhadas bem assim, naquela ladeira de 77 graus de inclinação, seus motores soaram bem alto. Opção C. Uma grande vista de 5 bicicletas Nanahan, alinhadas bem assim, naquela ladeira de 57 graus de inclinação, seus motores soaram assustadores. Opção A. 7 bicicletas Nanahan com 7 graus de inclinação? Isso. Está certa. Porra, muito bom! Parabéns, Ana. Então, isso foi 2 pontos. 2 pontos para Ana. Nathan, eu queria falar que eu sinto muito, mas eu não sinto. Em qual arco o autor William Jacobs é citado? O da Cambaru. Acertou. Toca pro pai, porra! 2 pontos pra time. Eu lembro, porque ele foi que escreveu a história da pata de macaco. Roleta de novo para a pergunta difícil. Fê vai primeiro com a minha pergunta difícil. A escada em espiral, lugar onde Araragi primeiro esbarra com Senju Ogahara, é um ponto central na história representando sobre sua situação mental e emocional. Porém, escadas em espirais não são uma novidade arquitetônica. A menção mais antiga a uma escada em espiral está no Velho Testamento, falando das escadas no primeiro templo de Salomão. Já o registro visual mais antigo está em um vaso de argila chinês que data de... Genial. Adorei. Mano, Adorei. sério. Pegou o espírito demais. 1261 antes de Cristo, 4059 antes de Cristo, 5378 antes de Cristo. Eu posso repetir a pergunta se você quiser. Eu vou chutar a opção de 4.000 e pouquinhos anos antes de Cristo. Parabéns, Fê! Você acabou de me dar 3 pontos! Porque a resposta é um vaso de argila de 5.378 que tem escadas em espirais gravadas. Eu tentei fazer alguma articulação, tipo, a China tinha concurso público 2.000 anos antes de Cristo, então eles já deviam ter burocracia, tá ligado? Que não sei o que, pipipia, não sei quantos Tinha um anos concurso antes. público? Na moral? Tinha! Não, concurso público. Eu tô falando de concurso público. Não, bota fé, é isso que eu quero saber. Se os caras sentavam pra fazer ali o concurso nacional. Assis Gran Rio, tá ligado? Lá fazendo a banca. Ó, então eu sei que tem mais uma pergunta difícil, é isso? Então lembrando que tá 31-31, hein? Vamos lá, minha pergunta difícil. Uma das esquisitices mais presentes no anime inteiro são os vampiros. Estes seres que surgiram na literatura e que fazem sucesso até hoje com diversos lores. Mas qual foi o primeiro livro de vampiro da história? Opção A. Drácula, de Bram Stoker, em 1897. Opção B. Carmilla, de Joseph Sheridan Le Fanu, em 1872. Opção C. O Vampiro, de John William Polidori, em 1819. Sem pressão, Nathan. A Chibi pode só nunca mais querer voltar pro seu podcast. Eu lembro que muita gente fala do Drácula de Bram Stoker, mas poucas pessoas lembram que Carmilla foi extremamente visionário e talvez o primeiro, então acho que eu tô querendo apostar minha resposta em Carmilla. Obrigada. Porém, a resposta está
Errada! A opção é O Vampiro, de John Williams, em 1819. Ou seja, eu ganhei 3 pontos. 34 pontos, maravilha. Só que temos a pergunta bônus. Vocês acham que eu ia acabar aqui? Então, fala, tão rápido assim, vamos lá, né? Eu tô aqui pensando, Chibi, quer tentar fazer alguma regra maluca pra ver se você ganha mais ponto ou vai na regra normal? Porque às vezes os meninos criam disso. Gente, ainda tem as nossas perguntas, tá? Você acha que a gente vai desistir de fazer as nossas? Você acha, minha filha? Valendo 5 pontos. A gente queria fazer que trouxesse todos os episódios pra retribuir todo o carinho que vocês colocaram nos Canções do Bilhão em cada episódio. Mas isso não seria valorizar o trabalho de vocês. Por isso a pergunta bônus não é de Monogatari. E sim A gente sobre já o fez isso também, podcast. velho. Nossa, que sacanagem. Eles nunca mais vão convidar Amo, apoiadora. A gente. Ah, não, e a gente também não. Natan, você é o primeiro Perfeitamente. com a pergunta da Chibi. Vai lá, Chibi. Tem um episódio no qual a Ana, ela comenta sobre as rainhas da carta do baralho. Qual que é o número deste episódio? Opção A, episódio 3. Opção B, episódio 5. Opção C, episódio 7. Acho que foi episódio 3, essa é a minha resposta. Foi no episódio 7. Foi 7, muito nossa. mais recente, nossa. Eu estou particularmente ofendida que você não lembra. Mano, é que o calendário de gravação e de publicação ser destoante fode muito minha cabeça, sério. Parece que as coisas são muito mais antigas do que parece. Foi no nosso episódio mais polêmico, porque a gente falou horrores de quanto estávamos chocados, mas lá no final do podcast ela fala das cartas que aparecem pra representar a Karen e aí... Era só lembrar que a carta representava uma das irmãs, aí ficaria fácil. Nós somos loucos. Eu não estou nos criticando, eu não estou nos julgando. Eu só quero dizer que na maioria dos episódios, psicanálise, psicologia ou terapia são mencionados. Eu não estava aleatoriamente anotando cada vez que o Natan fala de um mamichos dele. Eu estava fazendo questões do Canchão do Bilhão. Só que acontece um movimento muito curioso. Desde o primeiro episódio, nós citamos psicanálise, seja ela freudiana ou junguiana. Porém, a partir de um arco, e não mencionamos mais. Qual arco é? E eu coloquei opções, meu amor. Obrigado, muito gentil da sua parte. Gentil dessa parte. Eu sou um amor. Opção A, Nadeko Snake. Opção B, Tsubasa Cat. Opção C, Karen B. É o episódio que a gente mencionou pela última vez, não que o primeiro não mencionado, que nós não falamos de psicanálise. Falamos de terapia, a gente fala o CID de todo mundo, gravado, ao vivo, pra quem quiser ouvir, mas não mencionamos psicanálise. Eu vou chutar que é Karen B. Pelo que eu me lembro, o choque não permitiu a gente elaborar muito. Entendeu? Então, eu lembro que em Tsubasa Cat, a gente pelo menos estava falando de repressão, de sentimento, dessa questão de colocar uma outra personalidade para passar pelo estresse por você. Então, eu acho que ali a gente falou de psicanálise. E Nadeko Snake vem antes. Logo, chuto que é Karen B. Sua lógica foi perfeita, ela só está errada. Porque não mencionamos psicanálise nem uma vez em Tsubasa Cat. Eu não fui só ouvir, não fui pelo transcritor do Por Spotify, isso que tu mas tava comentando do... Sempre bisoiando. Nossa, que sacana, cara. Por isso que tu comentou do Translate, velho. Olha lá. Então, aí é 5 pontos pra mim. Empatamos essa. E assim acaba a primeira edição de Canchão do Bilhão do Pesadelo Imortal Azteca, Budista Botafoguense, Arcano, Nocturne, Black. E usar Nocturne é muito mais chique porque é vampírico e tem várias referências. Assim somos únicos. Mas na verdade eu tô na frente. Exato. Opa! Passa esse empate não. Estamos com 39 pontos contra as 36 seus, Dani. E a gente vai então pra nossa versão do... Como que é as palavras? Eu preciso agora lembrar, preciso anotar aqui, calma aí. Canchão do Bilhão do Pesadelo, Imortal, Azteca, Budista, Botafoguense, Arcano, Vampírico de vocês, né? Agora é Nocturne. Não, eu vou adotar o de vocês é mais legal.
Eu acho que foi perfeito o Kanshou do bilhão como ele rolou hoje, principalmente porque a gente tinha bolado menos fases do que o habitual. Mas a gente tem uma fase já conhecida, num jeito já clássico que a gente está acostumado a jogar. Mas na segunda fase nós temos novidades. Porém, comecemos aqui com o nosso arroz com feijão do Kanshou, só que dessa vez são questões super difíceis. Você tem uma mãozinha levantada, Ana, diga lá. A diferença da segunda fase é que as perguntas vão ter sentido? Claro que não. Óbvio que não. Não, obviamente não. Não espere isso. Ana, começando por você aí, que está com um pouquinho de desvantagem, cada questão vai valer 5 pontos, beleza? Você pode escolher qualquer das perguntas de 1 a 6. 2. Pergunta de número 2. Cobra. A família de cobras Colubridae é a que possui o maior número de espécies. Quantas espécies possui essa família? Alternativa A, 2.055. Alternativa B, 3.016. Ou alternativa C, 1.842. Alternativa B. Alternativa B, 3.016 espécies é exatamente o número de espécies que não tem, né, essa família de cobras. E o número correto é 2.055 espécies. E é uma das 25 famílias de cobras que tem o maior número de espécies disparado. As outras tem, algumas tem, 70, 16. Essa tem mais de 2.000. Cara, é foda, né? Porque 2.055 cobras já é demais, né? Agora, espécies de cobras é foda. Não quero procurar sobre aranhas. Tibi, você pode escolher qualquer uma questão de 1 a 6, menos a 2 agora. 4. 4. Questão do caranguejo. Caranguejos aparecem pela primeira vez em que período geológico? Letra A, Cambriano. Letra B, no Paleogeno. Ou letra C, no Jurássico? Eu vou na letra A. Letra A, período Cambriano não é o período correto. Os caranguejos surgiram aproximadamente 200 milhões de anos atrás, no período Jurássico, juntinho com os nossos queridos dinossauros. Curiosidade, né? O filme Jurassic Park contém uma imprecisão no nome, já que o T-Rex não é do período Jurássico. Poderia ter um caranguejo gigante, pra ser mais acurado. Seria mais legal. E pterodáctilos também não são no período Jurássico, são no período Triássico, se eu não me engano. Posso estar enganado, não sou tão afim. Mas eles são dinossauros? São, mas aí tinha que se chamar Dinosaur Park, né? Não Jurassic Park. Vamos acertar a era geológica, né? Não vamos cometer essas atrocidades. Vamos lá, Ana. Questão 3. 3? Beleza. Quantos músculos distintos os gatos possuem em cada orelha? Alternativa A, 32 músculos. Alternativa B, 60 músculos. Ou alternativa C, 17 músculos. 60? 60. Não sento e não ganha ponto. São 32 músculos. Estamos fazendo as questões super difíceis valerem mesmo o nome, hein? Sim, sim. Vamos lá, Tibi. Vamos ver se você ganha uns pontinhos dessa fase. Tem a questão número 1, número 5 ou número 6 disponíveis. Vamos para 5. Questão número 5 é a questão da abelha. Qual é o nome da glândula associada à picalha das abelhas e outros insetos? Letra A, glândula de Abdul. Letra B, glândula de Dufour. Ou letra C, glândula de Jacques-Remy. Eu vou na Abdul. Glândula de Abdul não é o nome correto. Temos a glândula de Dufour, responsável pela sensação de queimação na nossa pele quando somos picados por muitos insetos. A glândula do Ratatouille é de verdade? Vamos lá então, Ana. Escolha aí, número 1 ou número 6? 1. Número 1 é a pergunta do mamaco. A pata de mamaco foi um item introduzido no jogo eletrônico multiplayer Phasmophobia em que atualização? Alternativa A, 0.7.2.1. Alternativa B, 0.8.1.0. Alternativa C, 0.9.3.4. Essa deve ser a pergunta mais cuzona que eu já fiz em toda a minha vida. Eu acho que essa pergunta é muito cuzona, porque ela é classista. Porque se eu pudesse pagar R$60 no jogo, talvez eu tivesse comprado esse jogo pra jogar. Mas eu que tenho o jogo, nunca usei a pata do macaco também, então não adianta. Mas eu poderia, ao mínimo, saber que versão tá. Pô, mas ninguém ia abrir o negócio pra saber que versão que foi introduzida a pata do macaco. É... 07. 07, que é a alternativa A, que não é a alternativa correta, que é a alternativa B, 08.1.0. Eu achei difícil até ler essa questão aqui.
Vai lá, Chibi ganhou 1 ponto por nós, sabe? Nessa fase, a gente tem que ganhar 1 ponto nessa fase, pelo menos. A última questão que sobra é a questão número 6, que é a questão, acho inclusive até apropriado que seja a sua, que é a questão da Fênix. Faz jus. Na mitologia grega, o centauro Quiron conta para o jovem Aquiles que as fênix podem viver quantas vezes mais que os humanos. Existe uma matemática sobre tempo de vida dos seres vivos na mitologia, e as fênix vivem muito mais do que os humanos, e ele conta para Aquiles quantas vezes mais. Letra A, 140 vezes mais. Letra B, 2.200 vezes mais. Ou letra C, 972 vezes mais. Mas eu vou na letra C, 900 e blá blá blá. Certa resposta, time ganhou ponto, porra! Não fez a fase ir pro buraco, ganhamos 5 E na Fênix ainda, olha só. E da Fênix, que propício. Não, eu falei 100 é muito pouco e 2.000 é muito. Eu não sei quanto vive uma Fênix, porra. Maravilha, gente. Estamos terminando essa primeira fase nossa do Kanshou do Bilhão do Pesadelo Mortal Azteca Budista Botafoguense Arcano Nocturne, com 44 pontos da Tibi e 36 da Ana, mas a gente segue para a próxima fase, que aí sim vai ditar quem vai ser a vencedora. Nessa fase que ditará quem vai ganhar o Kanshou do Bilhão do Pesadelo Imortal Azteca Budista Botafoguense Arcano Nocturne, temos aí nosso quadro que é Um Romance Monstruoso. Neste bloco, nós mostraremos perfis de Tinder fictícios para personagens do anime. As participantes devem então escolher o perfil e adivinhar qual personagem é dono desse perfil. Beleza? Adorei. Criativíssimo. Ana, você escolhe então aí o primeiro perfil. A, B, C ou D? A. Vamos lá. Perfil A. Idade? 21 por enquanto. Profissão? Modelo noturna. Sou apenas uma garota comum que ama poesias sombrias, converso sobre a eternidade. Sou friorenta, hihihi. Adoro ficar debaixo das cobertas comendo donuts. Não uso alho na comida. Eca. Encontro perfeito? Um date perto do hospital, digo, parque. Eu tô entre duas, calma. Vocês criaram, vocês aguentem. É a idade que a pessoa tem quando ela primeiro aparece. A pessoa pode estar mentindo a idade. Não confie, tá? É uma bio de Tinder. É um perfil do Tinder, tá? Eu acho que eu preciso deixar esse ponto claro, ao contrário do que aparentemente todas as pessoas aqui. Eu nunca usei o Tinder. Em nenhum outro relacionamento, aplicativo de relacionamento, vocês viraram. Eu também não. Cadê seu Deus agora? Natan, você falou pra mim que já usou o Tinder. O meu uso de Tinder foi um total de 3 horas. Porque eu fiz o perfil, aí eu falei, nossa, não tá dando match com merda nenhuma. E aí eu percebi que eu tinha feito o login com o Facebook, que eu tava com a data de aniversário errada no Facebook. E eu tava com 32 anos em vez de 22, e eu não tava dando match com ninguém, porque eu não tinha cara de 32 com 22. Por que você tinha 32 anos no Facebook? Porque a data do meu aniversário no Facebook tava 86 e não 96, né? 1986, não 86. E por então que eu tava aí na 86 a data de aniversário no seu Facebook? Porque quando eu fiz a conta, eu não acho que eu era a idade suficiente pra fazer conta do Facebook, entendeu? Ah, tá. Exatamente por isso que todo mundo mente desde o chat da UOL, entendeu? Porque você Aí, entrava nas aprovando paqueras aí. do chat da UOL com 13 anos e falava que tinha 16, entendeu? É, Shinobu. Comprovando o nosso ponto. E dando pontos pra Ana, que acertou com o chute dela de que era Shinobu. Mas, claro que eu coloquei aqui o nome inteiro dela, né? Quixote, Acerora, Onion, Heart on the Blade. Vamos lá, então. Ó, com isso, a Ana chega a 43 pontos. Um pontinho atrás da Tibi. Se a Tibi errar as duas... E a Ana errar, ainda dá pra ganhar. Mas, ou seja, tem muito espaço pra jogo aí. Tibi, você pode escolher o perfil B, C ou D. Vou de C de Tibi. As duas da mesma lógica. É uma boa lógica. Idade é um conceito humano. Eu apenas conto corpos de aberrações mortas. Sou uma pessoa objetiva. Resolvo os problemas na base do chute. Estou à procura de alguém que não seja um covarde ou um vampiro e que saiba ficar quieto. Adoro boas companhias e bonecas falantes. Se você não lembrar o nome do personagem, mas saber quem é, tudo bem também.
Tem aquele arco, quer dizer, no arco, acho que da Karen B mesmo, que tem as duas meninas que estão lutando contra o Araragi, que querem pegar a irmã dela, na Fênix, né? No arco da Fênix. Aí tem aquela B10 malvadona, que eu não lembro o nome. Crush do Natan. Sim, o meu crush. O nome dessa personagem é Yozuru. Eu pensei nela porque ela que deve contar corpos. Você quer chutar esse personagem? Vai. Porque o C de Tibi também é C de correto, porra! Vamos! Yuzuru Kagenui, minha paixão, a exorcista gótica gostosa que aparece em poucos episódios, menos do que devia, e levando a Tibi para 51 pontos. Yes! Ai, ai, ai. Agora a situação ficou difícil. Porque temos mais 2 perfis e mesmo que a Ana acerte e a Tibi erre, a Ana ficaria ainda com 50 pontos atrás da Tibi. Porém, eu quero dar um ar da graça de que se isso acontecer, se a Ana acertar e a Tibi errar, a Ana será a vencedora do Kanshou do Bilhão da 8ª temporada. Oh! Eu acho que podia empatar e ter um desempate, mas se o Natan tá ok... A gente já teve muitos empates na temporada, eu quero emoção, fogo! Vamos lá, então, Ana. Pense bem e escolha as letras B ou D. D, de deusa. 1,68 de altura ou 2 metros se você contar o tamanho da minha ambição. Ninguém me derrota na queda de braço. Quer pagar pra ver? Vamos tirar a prova lá em casa enquanto eu te mostro a minha coleção de livros proibidos. Amizade, pra mim, é sinônimo de flerte desesperado. Procuro alguém que goste de corridas noturnas, que dê risadas aos meus trocadilhos eróticos e que tenha uma coleção de grampeadores. RS. Cambaru, correta resposta. Eu não sei qual das obviedades entregou mais essas. A primeira, queda de braço. Só que eu fiquei com medo de gritar o nome aleatório errado. Porque eu tenho dessa, então eu fui garantir. Se gritou a resposta, filha, Aí, vai se queimar, tá? Fica esperta, Eu tia. fui, tipo, rodando meu chat pra ver se suruga e cambaru, macaco. E eu tava macaco, só que eu queria gritar o nome dela. Mas... Ou seja, ou eu acerto ou eu acerto, é isso? Meio que a gente decidiu dar essa rasteira aí na Tibi. Mas você pode estar ganhando é a nossos segunda, corações. mas tudo bem. Nos nossos corações você vai ter ganho mais pontos e a gente vai lembrar disso pra sempre. Ou a gente faz um... Todo mundo que fica na frente do Kanshou do Bilhão, em algum momento a gente quer sacanear, desculpa. Sabe o coiote do Papaléguas, quando ele joga um buraco na frente do Papaléguas? É a gente do Kanshou do Bilhão. Adorei. Eu aceito uma cerveja de prêmio de consolação. 3 até. Quem perder aqui, pela regra maluca que for, começa a segunda temporada com 2 pontinhos. Aí, ó, interessante, hein? Fica registrado. Maravilha. O último perfil, o perfil de letra B, Tibi, diz o seguinte. Idade depende do público-alvo. Sou um consultor de realidades alternativas, mas pode me chamar de mentiroso profissional se quiser ser chato. Amo colecionar tragédias alheias. Se você gosta de histórias tristes, posso fazer a sua piorar. Já fui um homem de princípios, mas descobri que princípios não pagam contas. Eu não vou lembrar o nome dele, mas é o cara que fica enganando as crianças, jogando maldição nas crianças e que derrota a Karen, e que, na verdade, é o cara que a Senju Gahara tinha ido atrás inicialmente para resolver o problema dela. O nome deste personagem é Deishu Kaiki e essa é a resposta correta, Tibi! Levando você a 58 pontos e se tornando a vencedora do Kanshou do Bilhão da 8ª temporada. Maravilha! Como você se sente, querida? Adorei! Me sinto muito lisonjeada, sorte de principiante, mas foi super divertido. Yes! Missão cumprida. Mas eu achei que a segunda fase ia ser... A primeira fase foi mais difícil do que a segunda. Ah, não é necessariamente por ordem de dificuldade, é por variar a diversão. Exato, exatamente. Não, mas eu achei muito criativo. Parabéns. O perfil tanto da Suruga quanto do Kaique estavam bem fáceis. Você falou a primeira frase eu tentei achar alguma coisa escrito parabéns, Steve, pra te compartilhar.
Tava entregue. E assim encerramos o nosso Canchão do Bilhão, do Pesadelo, Imortal, Azteca, Budista, Botafoguense, Arcano, Nocturne, com sua edição especial, com nossas convidadas aí, Tibi, 58 pontos, vencedora, Ana, 50 pontos, e encerramos então a nossa temporada de Bakemonogatari. Tchau, gente. Fiquem ligados porque a sonorização do final vai dar continuidade e mistérios serão revelados no final dessa temporada, na dramatização que vem a seguir. Um beijo, tchau pra vocês. Ok, tá pronto? Eu tenho opção por acaso? Não, né? Caralho, como é que tem tanto vampiro solto por aí, porra? Esquece isso. Você precisa focar em deixar esse seu demônio sair. Consegue sentir o cheiro de sangue podre? Pois bem, continue assim. Isso deve ser algum tipo de piada. Finalmente, cara a cara, demônio. Eu te garanto que isso aqui não é uma piada. Você me trouxe comida, humano. Sendo que só por me acorrentar, você seria o primeiro no meu banquete. Você pode comer o quanto quiser, eu não dou a mínima pra essas vampiras parasitas. Tudo que eu quero saber é quem é você. Por que você não começa? Quero saber mais daquele que me prendeu. Não. Você não tem espaço para argumentação aqui. Tem certeza? Até onde consta, você é o acorrentado nessa sala. Sim. Eu sei disso. Eu sei de muitas coisas, jovem Felipe. E você sabe de algo que eu não sei? Eu sei que de hoje você não passa. Já parou para pensar nisso? Eu já parei para pensar em movimentos cósmicos que sua consciência não consegue compreender. Suas ameaças são vazias para mim, pois sei que não tem chance delas se concretizarem. E o que te faz tão certo disso, afinal? Você acha que eu só estava dormindo enquanto esse hospedeiro tinha seus devaneios que ele chama de vida? Eu aprendi muito sobre sua espécie, sobre o seu mundo. A raça humana evoluiu a um ponto que tudo é sobre informação. E eu nunca tive tanta água na boca. Você me prender aqui, além de inútil, é só um capricho meu para eu mostrar para vocês realmente a que eu vim a este plano. Hã? Meu Deus, o demônio, ele saiu de mim! Esse é seu problema, Felipe. Você sempre achou que sabia mais do que eu esse tempo todo. Mas de fato, não tinha como você saber que minha fonte de poder é a informação, o conhecimento, o saber, a ciência do universo da dúvida e da curiosidade. O programa desse humano chulo era só um aperitivo. Toda a ânsia por respostas me deixava faminto.
Mas isso nunca seria um problema para mim. Porque esse mundo, ele é um banquete. Ei, o que tá acontecendo? Olha meu celular, ele tá todo zoado. Nathan, me responde uma coisa. O que acontece quando você junta um demônio faminto por conhecimento e um aparelho móvel conectado à internet? Eu sinto que eu não preciso ser expert nessa situação para fazer um chute adequado. Você tem poder absoluto. Lembre-se de seguir o Khan Show nas redes sociais, em @Khan Show Podcast, pois essa saga continua na próxima temporada. Este podcast foi editado por Nate Clayman.